E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da série China Mitológica. Eu sou o Primo Mandarim, tenho certificado em língua chinesa pela Universidade de Tsinghua. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história de Hou Yi, que é esse arqueiro que está aqui. Lembrando que esse marcador eu já havia criado no vídeo anterior, só não havia contado a história dele, mas nos vídeos anteriores eu contei sobre a história da árvore mítica do sol, que é essa daqui, ou também conhecida como árvore de Fusang. Se vocês não viram, vocês podem entrar no meu canal e conferir essas histórias, tá? E aproveite também e se inscreva no meu canal. Lembrando que esse mapa que está aqui vocês conseguem acessar no site www.primomandarim.com. E o título de hoje é Hou Yi atira nos sóis. E também tem outro título que é igual, que é Hou Yi atira em 9 sóis. Tá? Em chinês a gente chama essas histórias de Yi She Jiu Ri ou Hou Yi She Ri. Então, antes de continuar, eu vou posicionar aqui o meu mapa aqui nessa região. Procurar aqui o meu arqueiro, tá aqui. E nesse marcador eu vou abrir o meu painel administrativo e vou preencher os dados dele, que eu não tinha feito ainda. Eu vou colocar aqui na ficha de descrição do Hou Yi que ele é o marido da Chang'e. Vou colocar aqui em chinês. Chang'e de Zhangfu. Deixa eu girar o pin. Marido da Chang'e. Marido da Shangye, no caso, né? Esse é o primeiro item dessa ficha. Tá? Quem que é a Chang'e? Chang'e é a esposa do Hou Yi. E a história da Chang'e junto com Hou Yi vai ficar pro próximo vídeo, tá? Então eu não vou falar nada sobre a Chang'e por enquanto. E no próximo vídeo vocês vão saber a importância dela na cultura chinesa até os tempos de hoje. O segundo item que eu vou colocar aqui, vou dar o Samsung Pulau, no caso seria recebeu o Elixir da Imortalidade. Elixir da Imortalidade. Então, o que é receber o Elixir da Imortalidade? Significa que provavelmente esse Elixir da Imortalidade eu vou contar também na próxima história, tá? Mas por enquanto vai ficar registrado aí e depois, se tiver uma oportunidade, eu conto sobre isso. E o terceiro item, que é justamente o título da história, tá? Que eu vou colocar aqui em chinês. Hou Yi She Zhi. Isso significa Hou Yi atira no sol. Atira nos sóis, né? Seria melhor, nos sóis. E também tem esse título aqui, no caso seria Yi She Jiu Ri. Então seria, no caso, Hou Yi atira em 9 sóis. Bom, então eu acabei de criar a ficha do Hou Yi, tá? São as frases que eu falei agora. Eu vou posicionar o Hou Yi aqui nesta região, mais ou menos, onde fica o Imperador Amarelo. E vou posicionar os Corvos Dourados, né? Aqui nessa região de Kun-U, que essa é a montanha de Kun-U, tá? Como vocês podem ver, eu vou posicionar alguns corvos aqui. A mitologia conta que nessa época havia 10 corvos dourados, que eu havia mencionado nos vídeos anteriores. E esses corvos dourados se rebelavam incessantemente. E nisso, os 10 corvos resolveram se libertar do controle da mãe e voar ao mesmo tempo, queimando então as terras, as plantações
fazendo as pessoas sufocarem de calor, ficarem sem água, e as pessoas desmaiavam e morriam no chão. Devido ao clima extremo, as florestas também pegavam fogo, tanto que os animais selvagens e as aves fugiam para fora dessas chamas. Esse sofrimento humano e dos animais comoveram os deuses que estavam no céu. E então o imperador celestial Dijun, quem foi Dijun? Dijun foi esse personagem aqui, Dijun. Esse Dijun, que é o pai desses corvos dourados, tá? O pai desses corvos dourados, que fica na árvore de Fusang, ele ordenou então que Ruyi, o seu general, tá? O seu exímio arqueiro, descesse à terra. Ele estava aqui, né, junto com Dijun, e ele ordenou que ele descesse para a terra para ajudar o Imperador Yao. Tá? O Imperador Yao devia estar situado nessa região também. Então ele desceu à terra e ajudou o Imperador Yao a aliviar esse sofrimento do povo. Então foi entregue a Ruyi um arco vermelho com flechas brancas, para que ele pudesse ameaçar e afastar os sóis de permanecerem juntos, tá? Então a gente sabia que nessa época os corvos, aqui no caso são 10 corvos, tá? Eu só tenho 2, tá? Então os 10 corvos, eles saíam dessa árvore de Fusang e eles costumavam voar juntos, tá? E a gente sabe que um sol já é muito quente, imagina 10 sóis voando pelo ar, né? Trazendo destruição no mundo. Quando é mais ou menos meio-dia, eles estão situados nessa região aqui de Quan-Nu. Então o Ruyi, ao descer imediatamente, ele começou a sua batalha contra os sóis. Ele retirou o arco vermelho de seu ombro, pegou as flechas brancas e atirou com a intenção de apenas assustar eles e pedir que voltassem para sua moradia. Entretanto, esse poder de convencimento do Ruyi não surtiu efeito, e Ruyi se sentiu desrespeitado com isso. Então, ele subiu na parte mais alta da montanha de Kunlun. Tá? Onde fica a montanha de Kunlun? Fica perto dessa região de Kunlun-shi. É o lugar de descanso dos deuses. Então ele subiu nessa montanha, na posição mais alta, e com uma boa mira, em pouco tempo, ele começou a atirar nos sóis. Tá? Ao abater o primeiro sol, os outros 9 irmãos, se mantiveram inalterados, sem demonstrar reação nenhuma, ignorando as flechas do Ruyi. Ruyi, num ataque de fúria, continuou atirando, sem parar, e foi abatendo um a um. Então ele abateu o segundo sol, abateu o terceiro sol, o quarto sol, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, até chegar no nono. Quando ele abateu o nono sol, né, então vamos supor que esse era o nono, tá? Ele morreu. Tá? Vou trazer ele para cá, e aí sobrou um sol, um corvo no céu. Depois desse nono sol ser abatido, é que esse último sol começou a demonstrar uma reação assustadora e começou a fugir de Ruyi. Só que Ruyi continuava mirando e atirando flechas em direção ao sol, mas o Imperador Yao, ele se apressou e impediu que Ruyi continuasse a bater o último sol, já que ter um sol seria útil para o povo. Ruyi disse ao último corvo que agora ele deveria se encarregar de voar todo dia no período correto, senão ele iria abater ele também. O Ruyi conseguiu restabelecer o ciclo diário, e o povo já ficou aliviado e contente com a sua vitória. Entretanto, a história ela não termina por aí, pois os deuses ficaram insatisfeitos com a forma que ele lidou com essa situação. E desta forma, né, eles retiraram a sua imortalidade, tá? Lembrando que Ruyi, ele veio do céu,
tá? A mando de Dijun, ou seja, ele era um deus, desceu para a Terra, matou 9 sóis e queria matar o último, mas foi impedido por Yao. E então os deuses retiraram a sua imortalidade como punição. E então o Hou-Yi acabou vivendo entre os mortais aqui na Terra, e foi aí que ele conheceu a sua esposa Shangye, que eu preenchi aqui na ficha, tá? Que é essa esposa aqui. Eu não criei um marcador de Shangye. Shangye eu vou criar no próximo vídeo, tá? Mas eu vou falar um pouco agora da minha conclusão. Bom, pessoal, a minha conclusão é a seguinte: a missão original de Hou-Yi era afastar esses 10 sóis de uma aglomeração, ou seja, disciplinar eles. Entretanto, abatendo os 9 sóis, demonstrou uma atitude descontrolada de fúria e violência que foi praticada contra os filhos do seu chefe, o Dijun. Ou seja, ele matou os filhos do próprio Deus que mandou ele para a Terra, tá? Já que os sóis eram filhos de Dijun. Então, sendo filho de Deus, os corvos também são seres divinos. Tá? Então, agir desta forma, matando esses seres divinos, é praticamente um crime. Então, os deuses temiam que quando Hou-Yi voltasse ao céu, poderia ameaçar a ordem celestial com seu ataque descontrolado e que pudesse desestabilizar o céu, que é o lugar de descanso dos deuses. Além disso, se o Imperador Yao não tivesse impedido Hou-Yi de matar o último sol, Hou-Yi teria causado uma escuridão total e o colapso das estações do ano. Tá? Então, apesar dessa vitória dele conseguir matar 9 sóis e deixar um vivo, ele mesmo assim foi excomungado do céu e passou a ser um mortal vivendo na Terra. A história não termina desta forma, tá? Ela continua e continua através da história da Fan-E, que é a Shangye, que eu havia dito. Se você pegar esse livro de onde eu tirei essa história, esse que vocês estão vendo, vocês vão ver que a história é contada de uma forma muito mais simples, não da forma que eu contei agora, tá? Porque essa história eu acabei usando um pouco da minha interpretação e da minha imaginação, pois se a gente sabe que Hou-Yi teve uma esposa e essa esposa teve uma história, que é este livro aqui, fica muito difícil essas histórias não terem um certo tipo de conexão. E lembrando que eu faço conexões dessas histórias de forma não forçada, tá? Basicamente usando a minha interpretação, e assim facilita muito o entendimento dessa mitologia chinesa que é um quebra-cabeça gigantesco e difícil de você associar eles. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e até os próximos vídeos.